Olá, boa tarde. Então, vamos começar. A gente está um pouquinho atrasado do cronograma desse nosso descongresso. Obrigada a todos por virem. Esse é um momento muito especial em ter todas essas pessoas juntas no palco, conversando sobre educação pública. Mas a gente está com pouco tempo, então vamos lá. Queria chamar, por favor, a Maria Silvia Bacila, nossa mediadora e também secretária da Educação de Curitiba, para vir ao palco, iniciar esse painel. Depois dela, Renato Feder, secretário da Educação e do Esporte e do Governo do Estado de Pernambuco. Vai compor a sala. Do Paraná, me desculpe. Vamos, temos mais. Também queria chamar Adriana Esperandil, secretária da Educação de Vitória do Espírito Santo, veio passar frio com a gente, para ter essa conversa. Ela tem um destaque muito legal sobre o diálogo do contemporâneo na educação. O Marcelo Ferreira da Costa, professor Marcelo Ferreira da Costa, da área de Biologia, com mais de 20 anos de educação na escola básica e membro do Fórum Nacional da Educação. E, por último, Herbert Lima, Inspiração do Brasil e Mentoria de Transparência e Foco. Herbert, bem-vindo. Por favor. Maria Silvia, aqui para você, por favor. Eu vou te dar um microfone e um para ele, tá bom? Perfeito. Gente, lembrando que esse painel ele vai até a 1h15 e a gente não tem intervalo de almoço. Então, passem pelos food trucks ou pelos serviços da FIEP de comida, tá bom? Tomem água. Boa conversa. Então, bom dia. Quase boa tarde, né? Boa tarde. Quero dar as boas-vindas aos meus colegas secretários, ao Renato, secretário de Estado aqui do Paraná, a Adriana, grande amiga, secretária de Vitória, ao Marcelo, colega da Undime, secretário de Goiânia, e ao Herbert, secretário de Sobral. Sejam bem-vindos a Curitiba. Eu ocupo também esse lugar aqui, nesse evento, gentilmente solicitado pela Regina, como anfitriã da nossa casa, anfitriã da nossa cidade. Então, eu desejo que vocês estejam bem aqui, aproveitem a nossa cidade e aproveitem esse evento que eu sei o quanto ele foi cuidadosamente elaborado pelo pessoal do Positivo, pelo pessoal da FIEP, que sempre são também nossos parceiros nos bons trabalhos com a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Nós temos uma missão nesta mesa de conversarmos sobre a inovação na educação. Então, me foi dada a tarefa de trabalhar com o tempo, o nosso tempo. Cada um de nós temos 10 minutos para falarmos das questões de inovação nas nossas ações de gestão dentro de cada secretaria. Especialmente nós três, nós quatro, nas secretarias municipais, e o nosso colega Renato na Secretaria de Estado. Então, eu vou começar com o Renato, que é secretário de Estado, e depois passo a palavra para os secretários municipais. Pode ser assim? Então, Renato, começo com você, nosso secretário de Estado do Paraná, administrador, também professor, e vem contribuindo conosco de maneira muito efetiva no Estado do Paraná. A palavra é sua. Tá bom, obrigado. Obrigado, secretária. Vou marcar o tempo, vou fazer a lição chata de marcar o tempo. Sim, pode me marcar e me avisar, e quando eu chegar em 5, para eu controlar bem. Bom dia a todos. Bom dia, secretários. Muito prazer. Parceiros da educação, muito prazer estar aqui com vocês. Eu vou dividir a minha fala em duas partes. A primeira é falar de uma ferramenta que a gente já está usando, que é maravilhosa, chama Presente na Escola. O que é o Presente na Escola? O professor da rede estadual, mais de 90% fazem a chamada no celular. Então, ele tem um aplicativo da secretaria, e lá ele passa o nome dos alunos e vai fazendo a presença. O que a gente faz? A gente compila esses dados. Se o pai tem um aplicativo
ele na hora sabe que o filho dele está ou não está na escola. Então, se o pai acompanhando, ele consegue ver. A gente tem mais ou menos 30% dos pais já com o aplicativo, acompanhando. Mesmo que o pai não acompanhe, essas informações a gente manda para a escola. E a escola consegue ver qual o percentual de alunos que ela teve no dia anterior. Então, a escola A teve 80%, a outra 90%, 95%, e ela consegue ver por série como que está o meu 7º ano, como que está o meu 8º, o meu 9º ano, o meu 1º do médio. E ela consegue ver também os alunos que mais faltaram. E ela consegue ver também as escolas, no Núcleo Regional de Educação, como que estão as escolas entre elas. Nossa, a escola aqui ao lado conseguiu uma frequência maior. O que essa escola está fazendo de diferente? Então, ela consegue ver, conversar, entender. E, ao fazer o presente na escola, quando a gente começou a medir, a gente tinha 150 mil alunos faltando todo dia. A gente tem mais de 1 milhão de alunos, pouco mais de 1 milhão de alunos na rede estadual, dos quais 15%, 150 mil, faltavam à escola todo dia. E as escolas começaram a fazer esse esforço coordenado, né, pelo presente na escola, mostrando aonde estava o problema, e esse número de 150 mil começou a se reduzir. E hoje, 3 meses depois do lançamento do programa, temos já menos de 100 mil alunos faltando todo dia. Então, esse é um exemplo, né, de como que a tecnologia está ajudando as nossas escolas a trazer o aluno para dentro. Então, esse é o primeiro capítulo. É uma ferramenta assim, que está indo muito bem, as escolas se esforçando muito, tem o presençômetro, tem campanha de presença, todo mundo querendo chegar no 100%, está uma energia muito positiva na rede estadual, está muito legal. O segundo pilar da conversa, onde que a gente quer investir? Em robótica e programação. Então, hoje ainda é incipiente nas escolas estaduais, estamos com poucas escolas, algumas dezenas de escolas somente com laboratórios de robótica. E a ideia é ampliar isso muito e ampliar a programação nas escolas também. Então, a gente vai licitar agora os kits, né? Agora, o que eu gostaria de conversar? Muito mais importante do que comprar kit é você garantir uma boa execução. Né? Então, quem vai ser o parceiro que vai ajudar no treinamento, na implantação? Quantas horas a gente vai conseguir que esses kits de robótica e essas horas de programação vão ser usadas, né? Vão estar em sala de aula. Então, a gente tem muitos notebooks na Secretaria Estadual. Temos um parque instalado de mais de 40 mil máquinas. E só que qual que é o segredo? É monitorar esse uso. No que esses computadores estão sendo usados? Estão sendo usados? Quantas vezes por semana eles estão sendo usados? Quais escolas estão usando bem? Quais escolas não estão usando bem? Então, a gente quer implementar a tecnologia, programação e robótica, mas garantir que a aplicação, né, aconteça e não fique lá bonita, mas congelada, né, não a serviço da educação. Era isso. Obrigado. E eu também vou pedir licença, eu avisei a organização, mas eu tenho um evento com 1.200 diretores, que começa às 1h30. Então, quando for 1:45, impreterivelmente, eu vou ter que sair aqui, infelizmente, da mesa. Está desculpado. Então, Adriana Esperandil, nossa secretária da cidade de Vitória, a palavra é sua. Ok, obrigada. Eu vou pedir para ficar em pé, porque o professor tem desses hábitos. Claro. Gosta de ficar em pé. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Agradecer imensamente o convite, Regina, que nos acionou para estar aqui, e, em especial, dizer que nós estamos buscando inspiração neste evento e nesta agenda, porque nós queremos levar para a cidade de Vitória uma experiência semelhante ao Let's Go. Claro que nós não vamos ousar tanto, porque entendemos que esse investimento em inovação é fundamental para fazer avançar a educação da cidade. Para a gente falar sobre inovação, a gente precisa pensar, especialmente no campo da educação, o quanto que é desafiador para as áreas de educação a gente pensar em inovação, desde a ideia de que nós somos todos
nascidos um século atrás, para pensar a educação para aqueles que já nasceram nesse século e têm uma outra relação. Mas, em especial, porque na área pública nós precisávamos construir o nosso plano de inovação a partir da reversão da forma com que se organizam as atividades públicas. De fato, na área pública, a gente sempre gastou 30% com o planejamento e 70% com a execução, que normalmente era de insucesso, e nós temos a felicidade de estar já na segunda gestão na cidade de Vitória. Então, eu estou há 7 anos secretária de Educação, e nós conseguimos inverter a nossa lógica quando envolve a inovação. E conseguimos gastar 70% do tempo planejando as nossas ações para que a gente tivesse 30% dedicado a uma execução que possa ser mais eficaz e mais eficiente. Então, inverter essa lógica na área pública, nós entendemos que seria fundamental. E aí, a gente traz alguns elementos que estão compondo essa ideia da inovação na educação da cidade de Vitória, considerando os diferentes aspectos da gestão, né? Não só a gestão do ensino-aprendizagem no espaço da escola e na relação com os estudantes, mas também a relação dos processos que envolvem a educação. E aí, queria pedir para passar. Ou está comigo? Quem passa para nós aqui? Ok. A cidade de Vitória tem um conjunto de diretrizes. Trata-se de uma cidade que trabalha para ser humana, para ser inteligente, para ser saudável, para ser justa e para ser feliz. E o nosso viés aqui traz, em especial, destaque para a cidade inteligente. Pode passar? Essas são as diretrizes estratégicas. Para a gente, então, organizar esse conjunto de ideias, Vitória tem grandes 2 instrumentos de organização da cidade, de planejamento e de estruturação da cidade. Nós temos o Planejamento 2020, que contém um conjunto de metas a serem alcançados na cidade, considerando todas aquelas diretrizes que a gente apresentou no início, trazendo mais planejamento para que pudéssemos obter, de fato, mais resultado na cidade de Vitória. E temos também uma outra ferramenta, pode passar, que é o Observa VICS, que é uma forma da gente garantir que na cidade de Vitória, para que esse projeto e essa proposta da cidade seja verdadeiramente compreendida enquanto nós, gestores, como indutores, como organizadores da cidade, mas também percebendo cada cidadão participante da gestão, por isso trabalhamos com a dimensão da gestão compartilhada, nós organizamos um observatório onde as pessoas todas da cidade, os pesquisadores e etc., podem acompanhar como é que estão os nossos diferentes resultados e metas planejadas para a cidade de Vitória. Entendemos que, como gestores públicos, a gente serve a sociedade. E, para servi-la, precisamos que a sociedade faça o monitoramento e acompanhamento das ações todas contidas na Secretaria. Todos esses instrumentos eles estão no site da Prefeitura de Vitória, que é vitoria.es.gov.br, e lá as ferramentas estão disponíveis para a cidade acompanhar. Pode passar? Bom, e aí, dos diferentes instrumentos que nós fomos construindo a partir de todo esse planejamento, nós destacamos um investimento potente na cidade de Vitória, primeiro na estrutura de rede, né? Nossa cidade é uma cidade pequenininha, uma ilha pequenininha, mas que sofria muito com relação à potência e ao desenvolvimento das tecnologias no seu sistema de ensino. Então, nós precisávamos construir a base para essa rede na cidade de Vitória. E aí fizemos um investimento imenso para compor essa rede de fibra ótica com todos os instrumentos que são necessários, além de compor uma área na Prefeitura de Vitória com a parte da TI da cidade de Vitória, com uma equipe de profissionais nesse sentido, e construímos uma estrutura lá com uma sala-cofre, onde, de fato, acomoda todos os servidores que atendem a todas as áreas da Prefeitura de Vitória, numa instância única de segurança nesse sentido. E uma das ferramentas que nós temos para poder as pessoas da cidade acompanhar todos os trabalhos da gestão, né, o cidadão receber todos os serviços, é o aplicativo, onde as pessoas, na palma da mão, acessam todos os ferramentas que estão vinculados à cidade, dentre eles, obviamente, o sistema de gestão escolar, que é o sistema que acompanha os processos educativos. A família
acessa pelo aplicativo Vitória Online, o sistema de gestão escolar, para poder acompanhar a nota, a frequência do aluno, a escola, e etc. Pode passar. Uma entrega importante na cidade de Vitória. Nós, então, que trabalhamos no ensino municipal, nas redes municipais de ensino, temos o desafio de avançar no atendimento à educação infantil. Universalizar o ensino fundamental é algo que a gente já trouxe da década passada. Mas avançar no atendimento à educação infantil está contido nos planos nacionais e nos planos municipais de educação, é um desafio muito grande. E quando nós chegamos na cidade de Vitória, o dado que havia e que nós havíamos identificado é que nós tínhamos aproximadamente 17 mil crianças da educação infantil fora da escola. Nós estranhamos esse dado, porque quando a gente considera os dados do IBGE, a gente sabe que a cidade de Vitória não poderia ter essa população toda fora da escola. E aí percebemos que a ferramenta usada para as unidades de educação infantil identificar as crianças era uma lista nas escolas. E essa lista, então, era duplicada, triplicada, porque a família botava a lista em mais de uma unidade de ensino. E para pensar numa gestão que aplica bem o recurso e com assertividade, nós precisávamos organizar qual era a demanda, até para poder fazer o investimento público com responsabilidade e colocar o recurso onde, de fato, era necessário. E aí criamos o cadastramento eletrônico unificado, que é um sistema, é uma ferramenta georreferenciada. Essa criação é uma criação pública da cidade de Vitória, foi produzida na nossa fábrica de software, ela está, portanto, disponível para todo o Brasil, e ela permite, então, ter uma unidade única de cadastramento, onde as famílias, a partir do CPF, que é triado por todas as redes que a gente tem da área social na cidade de Vitória, identifica onde reside a família e coloca qual é a unidade de ensino que ele tem a prioridade número 1, a prioridade número 2, a prioridade número 3. Isso permitiu planejar essa rede de ensino e dimensionar o tamanho da escola. Exemplo disso é que nós encontramos uma unidade escolar em construção, com um equipamento que teria aproximadamente 12 salas de aula de educação infantil, e quando a gente aplicou a ferramenta naquele território, nós vimos que a unidade poderia ser metade do equipamento. Então, seria gasto o dobro do recurso público para construir uma unidade de ensino num território onde precisávamos apenas da metade dela. Pode passar. A matrícula e o boletim online, que é o que a família acessa pelo aplicativo. Aí, isso também permitiu a gente identificar com muito mais propriedade as vagas disponíveis na nossa rede de ensino. Esse é um grande desafio na educação. Pode passar. É um dado que a gente teve destaque na Folha de São Paulo, como uma das capitais que tem a maior cobertura da educação infantil no Brasil, e isso a gente conquistou com a utilização dessa ferramenta e a construção e ampliação de outras unidades de ensino nos territórios onde era necessário. A gente já tem 91% de cobertura de creche na cidade de Vitória, que é 0 a 3 anos. Pode passar. A avaliação por SMS, nós já realizamos neste ano 2 avaliações com as famílias. Essa é uma prática que a cidade de Vitória tem, fazer com que o cidadão avalie o serviço na área da saúde e alguns elementos na área da educação. Já avaliaram a qualidade do nosso uniforme escolar, a alimentação escolar, a qualidade da educação ao longo do ano, e a gente vai buscando essas ferramentas para poder cada vez mais estabelecer uma conexão e um diálogo com a cidade. Pode passar. O Wi-Fi em toda a cidade, a gente tem um desafio que é ampliar a cobertura de toda a população da cidade de Vitória, como todas as capitais. A gente tem uma diferença muito grande de condição socioeconômica, e aí, obviamente, acessar rede livre Wi-Fi em toda a cidade de Vitória é um propósito nosso, e a prioridade é a instalação de Wi-Fi nas comunidades que mais demandam, as mais carentes, que é certamente onde a gente tem a maior quantidade de equipamentos na área de educação, saúde e assistência. E a gente agora termina o ano de dezembro com todas as 103 unidades escolares com cobertura Wi-Fi de grande potência em todas as 53 escolas de ensino fundamental e os 50 centros de educação infantil que a gente tem na cidade. Pode passar. O Cerco Inteligente de Segurança é uma ação que tem em toda a cidade, para poder fazer a análise e a leitura das pessoas que transitam pela cidade, até com identificação facial, e a gente inicia no próximo ano com uma câmera com essa potência instalada em cada uma das nossas unidades escolares, que vai auxiliar, inclusive, no controle de frequência dos estudantes e etc., fazendo
a leitura facial ou a leitura de QR Codes, né, dos nossos estudantes, que a gente já está viabilizando e organizando isso para o atendimento e atenção junto às famílias. Pode passar. E aí tem os outros elementos que o cerco inteligente de segurança já traz para a cidade. Como a cidade é toda organizada assim, a gente já tem um impacto importante, inclusive no custo de seguro dos automóveis, que já tiveram uma redução de 20% na cidade de Vitória, por ela estar toda cercada, né, por essas câmeras inteligentes que permitam essa atenção para toda a cidade. Alerta da Defesa Civil, a gente é uma cidade pequena, que tem áreas de risco muito grande, e a gente tem uma conexão direta com os nossos diretores, que recebem todos os alertas da Defesa Civil na cidade, para cuidar do ponto de segurança. Pode passar. Cartão de débito das unidades escolares, nós trabalhamos com autonomia financeira nas nossas escolas, para que elas possam, de fato, executar o seu projeto pedagógico, né, e a gente repassa um volume de recursos importante para as nossas unidades escolares, porque acreditamos que a autonomia financeira favorece a autonomia dos processos educativos, e agora a gente, numa parceria, está avançando para que as nossas escolas façam toda a gestão dos recursos financeiros por meio de cartão de débito, e a gente, do gabinete, consegue acompanhar o saldo e a utilização de recursos de cada uma das unidades escolares de Vitória. Pode passar. A gente destaca uma plataforma Moodle de formação de professores. Sem dúvida nenhuma, esse é um grande desafio na área da gestão pública, né? Avançar nas políticas e na inovação educacional significa potencializar a formação dos professores. E aí a gente tem uma plataforma Moodle que promove e organiza todo o processo de formação, e agora, a partir do início do ano, cada professor terá construído o seu plano individual de formação. Isso permitirá à Secretaria de Educação fazer também a avaliação individual de cada professor a partir do processo formativo e dos resultados de educação que a gente verifica ao longo do tempo e do ano escolar. Pode passar. Instituímos uma ferramenta que é muito importante. Nos tempos atuais, sabemos que tecnologia e mídias têm distintas funções, né? Apesar delas se conectarem e estarem sempre articuladas, mas entendemos que a comunicação ela é um desafio que a gente tem nos tempos atuais. E instituir uma TV na Secretaria de Educação, no canal do YouTube, queria convidar vocês para se inscrever no nosso canal, é só entrar no YouTube, TV SEMI, ver esse linkzinho lá, se inscreve. A gente produz o Minuto Educação, e o objetivo dessa ferramenta é exatamente divulgar as produções pedagógicas curriculares vividas nas nossas unidades de ensino, para a gente potencializar a docência. A gente fala aqui, temos uma importante referência de educação na cidade de Vitória, mas ela precisa, de fato, ser reconhecida e inspirar outras práticas de educação no Brasil. Eu, inclusive, trouxe um videozinho curto de minutos, só para a gente ter ideia. Pode entrar na próxima. Você confere agora a primeira edição do programa Minuto Educação, um espaço que vai mostrar ações e projetos que acontecem na rede de ensino de Vitória. E para você entender um pouquinho como ele funciona, hoje eu estou visitando o CEMEI Holanda Lucas para conhecer o projeto Gente, Mais Belezas Igual Gentilezas. E quem vai explicar sobre ele é a diretora do CEMEI, Zenaira. Zenaira, qual é a proposta deste projeto? A gente traz como proposta, com esse projeto, trabalhar as belezas. A beleza de ser gente funcionário, gente que trabalha no CEMEI, gente família e gente, principalmente crianças. Então, a gente busca nessa proposta com que as crianças se sintam valorizadas nas suas belezas, nas suas diferenças, que eles se amem e se apropriem dessa identidade. E a gente busca também valorizar essa comunidade para que ela tenha visibilidade positiva, para que ela tenha visibilidade e orgulho de ser CEMEI Holanda Lucas. Estava vendo a mesa anterior, que falava do desafio na educação, na formação das pessoas. Eu passei um tempo muito grande na rede estadual de ensino. Eu lembro que, quando nós dialogávamos com os empresários sobre a formação profissional, o grande desafio que os empresários colocavam para a gente, ao discutir o currículo na formação profissional, era de que era muito mais necessário nós, enquanto escola, trabalharmos na perspectiva da formação de um cidadão crítico, inovador, ousado,
e ciente de si, dos perigos e das questões que estão no mundo, do que necessariamente trabalhar com um conjunto ou um conjunto de competências que estão mudando e se transformando a cada instante. E nós entendemos que trabalhar, né, como é o exemplo desse Centro de Educação Infantil, essa perspectiva da autoestima é fundamental para a gente constituir e formar cidadãos que tenham opinião, né, e que consigam se colocar no mundo. Virtualização é um dos grandes elementos que nós trabalhamos, é um processo de retirada do processamento do desktop de cada um dos laboratórios e das unidades de ensino, e a gente traz isso, né, utilizando e trazendo como facilidades, ampliar a capacidade de processamento de dados, acesso em qualquer local e qualquer dispositivo de dados, possibilita separar aplicativos e aplicações, e um desktop customizado conforme a necessidade de cada professor e componente curricular que leciona, é uma ferramenta e um equipamento que é apenas uma face para que todo o processamento, o armazenamento e a memória se dê no servidor, na sala cofre que a gente tem em Vitória, e cada equipamento das unidades de ensino é apenas uma face, uma porta de entrada para que as nossas unidades de ensino possam desenvolver os seus processos educativos. A gente entende que esse é um processo extremamente revolucionário, né, que faz com que a gente avance e não tenha horizonte em termos de armazenamento, processamento e memória, que é um desafio grande que a gente tem, que torna os nossos equipamentos em cada escola obsoletos no minuto seguinte. Né? Quando a gente caminha para a virtualização, a gente rompe com esse desenho de tornar o equipamento imediatamente ultrapassado. Pode passar. Acho que é você mesmo. Sistema de gestão escolar, que é uma das grandes ferramentas que envolve tanto a gestão pedagógica, administrativa e financeira das unidades de ensino, que é o que permite às famílias acessarem, conhecerem as informações dos alunos, os professores trabalharem a partir de metodologias ativas do ensino híbrido, o processo ensino-aprendizagem, as metodologias que dinamizam o processo educativo e, obviamente, também a gestão administrativa das nossas unidades de ensino, onde a gente leva para essa ferramenta de gestão escolar todas as normas, procedimentos, processos de prestação de contas, de plano de aplicação financeiro, que envolve o conjunto das unidades escolares. Quando a gente pensa na gestão de uma rede municipal de ensino, a gente pensa que o desafio está, sem dúvida nenhuma, no processo de ensino-aprendizagem, mas também o desafio está na dimensão da gestão de todos os processos para que a gente ganhe eficiência e efetividade na educação pública. Pode passar. Aí a gente traz destaque o movimento que a gente tem na cidade de Vitória, que é a constituição das escolas da ciência. Nós temos 4 escolas da ciência hoje funcionando, e no início de 2020 a gente entra com a 5ª escola da ciência. Nós temos uma escola da física, uma escola da história e da biologia, um planetário, uma praça da ciência. São ambientes voltados para vivências dos estudantes e das pessoas da cidade em conceitos que são curriculares desenvolvidos nas escolas. E a nossa novidade de 2020 é a Escola de Inovação e Tecnologia, que é um espaço maker voltado para a produção e para a compreensão de todas as ações que envolvem essa capacidade criativa e inventiva que a gente pretende, né, fazer avançar também na educação. Pode passar. Aí eu trago um pouquinho de um outro elemento que está associado às escolas da ciência, que são os núcleos de robótica que a gente tem nas nossas unidades escolares, né, desenvolvendo aí uma série de ações e de experimentos, que é o que vai compor, né, esse nosso evento na área de inovação e tecnologia no início do próximo ano. Pode passar adiante. E a Escola de Inovação, que é um espaço, então, de inovação, tecnologia e cultura digital maker, que a gente vai estar instituindo na cidade de Vitória. Hoje, às 16 horas, a subsecretária vai estar apresentando detalhadamente o espaço maker, que nós estamos organizando para a cidade de Vitória. É uma oportunidade de a gente se aprofundar um pouquinho mais, né, do que nós estamos concebendo para poder ter mais esse ambiente como um ambiente de formação dos estudantes e da cidade de Vitória. É necessário a gente pensar em ambientes dessa natureza, porque a cidade de Vitória também caminha para a reconstrução da sua economia. Era uma cidade que tinha toda a economia do município voltado para as empresas fundapianas, que foram reconfiguradas, e a gente agora caminha na direção da economia criativa, por isso, trazer uma nova dimensão e organização do desenvolvimento da economia na cidade de Vitória, pensando não só a economia criativa,
mas esses ambientes como ambientes inovadores e propulsores de uma nova forma de organização econômica da cidade. E aí, eu acho que fechando, se eu não me engano, deve ser a última lâmina, é um pouco do que esse ambiente promove, mas a gente vai ver à tarde às 16 horas, e, por fim, era isso um pouco das ideias que a gente está pensando para a cidade. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Seguimos, então, com o Marcelo, secretário de Goiânia. Bom dia a todos e a todas. Tudo bem, pessoal? É? Todo mundo assim com a carinha, sem almoço, todo mundo, né? Vamos esticar o braço para cima? Estica o braço para cima, para a gente acordar um pouquinho, a gente dá uma esticada. Eu sou da biologia, a gente gosta muito que o sangue circule bem para o cérebro, a gente gosta muito que as pessoas estejam com seus músculos oxigenados para poderem pensar melhor. Queria agradecer a Cristina, agradecer a Positivo, parabenizar pelo evento. É importante a gente estar conversando sobre educação nos mais diversos lugares do país. Talvez por coincidência, alguém tem me perguntado, algumas pessoas têm me perguntado, desde anteontem, mesmo sem saber que eu viria para cá, as pessoas perguntando por que a gente viaja tanto, fica falando de educação em outros lugares, às vezes toma tempo, toma espaço da vida da gente, e as respostas que eu dei, ou pelo menos tentei dar de forma coerente, foram que a gente não pode deixar de utilizar os espaços que a gente tem para falar da educação, discutir o que a gente tem que discutir. Eu sou professor. Lá na sala, a gente tem o direito de utilizar o quadro, o giz, e dizer com os alunos, tentar fazer esse papel de formação. Mas o que você diz fica muito restrito à semente que você planta e que depois tem que dar fruto, e aquele menino tem que fazer a modificação. Quando a gente vira secretário de educação, se essa oportunidade surge, se ela é possível, nós temos que fazer tem que haver todo um esforço para que a gente possa falar de educação, defender esses princípios que são muito importantes em qualquer espaço que a gente tiver. Então, acho que um pouco disso que nós vamos falar aqui. Eu queria cumprimentar a Maria Silva, agradecer pela presença aqui também, pela parceria. Estava comentando que a gente é da Undime, né? Para quem não conhece, a Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais. Nós somos uma associação de secretários, e a Undime tem a função de disponibilizar ferramentas para que os secretários possam atuar melhor, possam fazer melhor o seu papel enquanto secretários. Lembrando que vários de nós saem da sala de aula e viram secretários. Então, a gente precisa ajudar, principalmente, os estados, os mais distantes, os municípios mais distantes, para que nós possamos conseguir juntos aquilo que a gente pensa de educação. Comentar a Adriano, comentar o Herbert, também colegas de secretarias municipais, e dizer o seguinte, eu vou começar contando uma história. A gente está falando de inovação em educação, eu vou mostrar algumas coisas também, mas eu estava me lembrando, enquanto a Adriana falava, de alguma coisa de inovação. Eu me lembro que em 93, eu estava na sala de aula, e aí o pessoal começou a instalar um rack, e colocaram uma televisão, e colocaram um videocassete. E eu cheguei na sala dos professores, estava todo mundo chorando, sabe? O pessoal dava um desespero lá, né? E as pessoas dizendo que agora não ia ter mais jeito, porque não ia precisar mais de professor. E que as pessoas isso não ia mais acontecer. Depois disso, um tempo, nós começamos a colocar, o Brasil começou a colocar computadores nas salas de aula, em laboratórios de informática. E a gente viu muito em Goiás, em outros lugares do país, salas de informática fechadas, porque eu tinha o laboratório, mas o professor não tinha condições de utilizar essas salas, não tinha vontade, não tinha expertise, não pensava nisso. E, às vezes, o diretor da escola fechava a sala porque podia quebrar aquele equipamento. Não é? As pessoas podiam quebrar, e tinha que preservar aquilo. Falar de inovação, então, é falar não das máquinas, dos processos, mas nós temos que falar das pessoas. Não é a máquina que inova. A ferramenta, ela é a expressão do conceito que nós criamos, do que nós queremos para o futuro.
é a visão que nós temos do futuro. Em que pese Santo Agostinho, lá no Tratado sobre o Tempo, já dizia que o futuro não existe, que o passado não existe, só existe o presente. A gente tem essa capacidade enquanto ser humano, né? Nós que conseguimos dormir e acordar no outro dia entendendo o que aconteceu no dia anterior, nós planejamos um futuro. Ao pensar no futuro, naturalmente se pensa em inovação. Naturalmente a gente pensa em inovação como máquina, como software, como nessas coisas muito robóticas. Mas a inovação é muito além disso, ela é a ideia de um pensamento que construa aquele futuro que nós esperamos. É para a gente não dizer, é a gente se esforçar ao máximo para não dizer o que o Renato Russo disse, que o futuro não é mais como era antigamente. É para a gente fazer com que o que a gente imagina de futuro aconteça na perspectiva desse planejamento. Bom, nós elencamos algumas coisas que nós começamos a fazer. Eu sou de Goiânia, ali pertinho, ali, lá em Goiás, lá no meio do Brasil. E eu sou de uma secretaria que tem 377 unidades, tem 104 mil alunos, tem 18 mil servidores. É uma secretaria razoável, dá para trabalhar. E a gente tinha alguns desafios, né, quando chegou lá. E nós separamos algumas ações, tanto internas na secretaria, quanto ações que nós faríamos na relação com a escola. E elencamos algumas coisas que nós entendemos como inovação e passamos a desenvolver, então, a partir desse conceito, as ferramentas que nos fariam enxergar esse futuro que nós pensamos. Pode passar, por favor? Em primeiro lugar, nós começamos a trabalhar o processo de comunicação da secretaria com a comunidade. A secretaria ela ficava muito longe, tanto dos professores, dos diretores, da comunidade, e nós passamos a reformular a parte do site da secretaria, o trabalho com as mídias sociais, todo o trabalho, revista eletrônica em parceria com as universidades, para que a gente pudesse não só comunicar aquilo que nós queremos no processo de gestão, mas também comunicar tudo aquilo que é produzido nas escolas de forma coerente. Então, isso um esforço que tem sido feito para que a gente possa melhorar isso. Ainda assim, uma secretaria muito grande, é imenso pensar que você tem que ver, alguém falar, visita a escola, tá bom, se eu visitar uma por dia, o ano não dá para eu visitar todas as minhas unidades. Tem que ter uma forma de fazer isso, de alcançar todo mundo. Nós começamos também, ainda nesse processo de comunicação, pode passar, por favor, um programa chamado Secretário na Escola, com a primeira premissa que é, o secretário, quando vai à escola, não pode ser visita. A gente é participante do processo, o secretário, e tem que ter essa questão. O secretário está lá dentro do gabinete, ele tem 70% do tempo dele dedicado à parte administrativa da educação. Então, a gente tem que ter um tempo de se aproximar. Está aqui o professor Kleiber, aqui, que é lá, meu colega lá da universidade, e agora está com os alunos aqui apresentando aqui no Let's Go, e que a gente não tem oportunidade de se ver, porque isso é muito difícil. E não dá para ficar visitando a escola. Chega lá, fala que o secretário vai, a escola dá uma limpada, arruma tudo, e chega lá, tem uma festa, o secretário vai, tem uma mesa, todo mundo fica lá legal, todo mundo faz jóia para todo mundo, e todo mundo vai embora. A ideia não era essa. Então, leva o staff da secretaria para dentro da escola, todo mundo, representante de cada departamento, o secretário vai lá, assume uma sala qualquer que tiver, com a mesa, e eu faço a agenda do secretário naquela escola. Então, naquele dia, a secretaria é ali. E eu discuto com os professores, com os diretores de toda a região, os pais. E agora inventaram esse negócio aí diferente, não sei se está aqui a foto, acho que não. Inventaram agora lá que tem que ter uma comissão dos alunos. Aí vem os alunos, eu vou no CIMEI, né, aquele monte de gente grande assim, senta na mesa, na cadeira com muita dificuldade, porque não alcança, olha para mim e fala assim, a gente quer uma mochila. Outros querem, aí, mas quando são maiores, outro dia alguém chegou lá e falou assim, escutem isso que eu vou dizer,
olharam para mim e disseram: professor, secretário, tem jeito das aulas serem melhores? Eu falei: como é que é? Ele falou: não, a gente queria que fosse melhor. Eu falei: melhor como? A gente queria mais coisa prática nas aulas, a gente queria... E foram falando tudo aquilo que a gente está falando aqui no Let's Go, sabe? E foram contando lá, da escola para o secretário. E isso começou em 17, e boa parte dessa escuta foi motivando as outras coisas que nós fomos fazendo depois. Ainda em 17, nós criamos um escritório de inovação na secretaria, onde as pessoas ficavam incumbidas de pensar coisas que poderiam ser feitas para a gente poder dar para a escola essa ideia de lugar legal, que a escola fosse atrativa, que as pessoas quisessem estar lá, tanto professores quanto alunos, para que pudesse existir um ambiente onde as pessoas tivessem uma coisa que, na minha opinião, é de altíssima importância, talvez a mais importante na escola pública. Essa escola tem que dar para as pessoas esperança. Nós não podemos ter uma escola no Brasil onde os alunos pensem que estão apenas cumprindo um tempo, mas que eles não vão prestar vestibular, que eles não vão ter uma carreira, que eles não vão fazer um negócio legal, que eles não vão cumprir os seus sonhos. Isso a gente tem que garantir. E a gente tem que garantir isso com algumas... e eu tenho que falar menos também, porque só faltam 2 minutos. Garantir oportunidades para essas coisas. Pode passar? Lá a gente tem uma prática de fazer os mutirões. Mutirão você junta o governo num lugar, e aí todas as secretarias, e chama as pessoas, lá 2.000, 3.000 pessoas participam no final de semana desse processo, e a secretaria vai lá e apresenta para as pessoas ações, e aqui bem direcionadas ao público, né? Ações que a secretaria tem a fazer para ajudar também nessa comunicação, nessa aproximação da comunidade com o ambiente escolar. Sempre no intuito, nesse caso dos mutirões, de dizer que a escola não é do prefeito, que a escola não é do secretário, mas que se a comunidade se envolve na escola, se apropria da escola, a escola também se torna um ambiente melhor. Pode passar? E aí nós começamos, até foi lá no mutirão, fazendo robozinho com escova de roupa, já viram? Você põe um vibracal na escova de roupa, aí vira um negócio, uma baratinha que anda. A primeira coisa de robótica que nós fizemos. E aí nós começamos a usar a sucata dos computadores, das coisas da secretaria, das escolas, e começamos a fazer algumas coisas a mais. E aí, ao mesmo tempo, as escolas trabalhando com matemática, a gente trabalhando robótica, a gente trabalhando desafios de língua portuguesa, fazendo outras coisas nesse sentido, sempre tentando desafiar os alunos em alguma coisa. E, com a ajuda desses professores maravilhosos que a gente tem, de pessoas tão comprometidas, nós começamos a fazer, então, o Goiânia nunca tinha tido uma experiência, pelo menos não sistêmica, com robótica ou com tecnologia. A gente já tem um monte de gente já nas Olimpíadas, a gente já tem um monte de ações acontecendo, e fizemos o primeiro desafio Makers, que aconteceu na quinta passada. Um monte de gente, o Kleber estava lá, num ginásio da escola, todo mundo lá, cheio de desafio que o carrinho tem que fazer, e os meninos têm que programar, e erram, e sentam, e tentam de novo, e montam, e quebra, e volta. E isso foi um negócio meio assim, sabe, foi muito legal para a comunidade toda. Além do mais, os alunos da matemática ganharam ouro ano passado já na OBMEP, e agora nós fomos para a Olimpíada Internacional de Matemática na Ásia, e viemos com 2 medalhas de bronze. Também resultado desse trabalho dos professores, desse apoio da secretaria, para que a escola não seja só para aprender matemática, mas que para desenvolver ferramentas para que essas pessoas possam conseguir garantir o seu futuro. Pode passar? Trabalhando com espaços que não só quadro e giz, a gente tem tentado diferenciar ao máximo. Nós trabalhamos em ciclo. Então, como a gente tem um ciclo, a gente tem mais de um professor por sala, de forma virtual. Essa parcela de professor que a gente tem a mais, acaba somando horas para que os alunos que estão com dificuldade possam ser reagrupados, e agora a gente está fazendo isso no contraturno, com espaços, investindo nesses espaços diferenciados, para que nós possamos dar a essas crianças a oportunidade
de não ficarem com distorção idade série, não terem dificuldades. Isso a gente tem feito nesses espaços que a gente está investindo. Pode passar. Nós começamos em 17 a trabalhar com os gestores da secretaria, com os apoios pedagógicos, apoios administrativos, para depois chegar nos professores perguntando a eles assim, o que é, a primeira pergunta, o que é inovação pedagógica? O que é isso? O que eu posso fazer que seja uma ação inovadora na sala de aula? E as pessoas começaram a discutir sobre isso, e nós começamos desde 17 a trabalhar esse assunto. E aí, de repente, um professor começou a filmar suas próprias aulas, criou um canal, deu senha para os alunos, para eles tirarem dúvidas depois da sala, e aí começaram a surgir ferramentas próprias. A gente não comprou nada. Olha aqui, porque a gente não comprou nada. A gente deixou que todo mundo tivesse a necessidade, e aí, seja da criação de ferramentas próprias na escola, seja na aquisição de alguma coisa que venha ao encontro dessa vontade das pessoas, mas a iniciativa tem que partir da necessidade de inovação do professor. Lembra lá no começo que eu falei que no passado a gente comprava o computador e eles se perdiam? Porque tecnologia é assim. O que é hoje não é mais amanhã. Mas a necessidade conceitual que nós temos, ela vai não só permanecer, como vai se ampliar a cada dia, porque não tem limite. O limite é o que nós conseguimos pensar em forma, no quesito futuro. Passa, por favor. Queria dizer também que a gente, enquanto inovação, nós fizemos um acerto, né? Nós lançamos o Pacto Pleno de regime de colaboração Estado e município, então a gente vai fazer lá em Goiás a mesma avaliação para todo o Estado, mesma política de acompanhamento pedagógico, mesmo documento curricular, induzido tudo isso pelo processo da BNCC. Então isso também é um negócio interessante que tem a ver com inovação, porque vai mudar todo o modo de todo mundo pensar, já que nós não vamos poder mais pensar cada município como naquele mesmo formato e nem o Estado como rede. Porque o IDEB no Brasil tem essa característica. Às vezes a rede estadual tem um IDEB que sai no jornal, mas os municípios têm outros IDEBs diferentes, que quando cidade grande como a minha sai no jornal, mas aquela cidadezinha muito longe, muito pequenininha, não tem acesso a essas ferramentas e políticas que podem ajudar a desenvolver educação de qualidade. Então, isso também é uma forma que o Brasil está tendo de pensar de novo, e a minha solicitação para quem está aqui presente, se puder apoiar a BNCC com as críticas, com tudo que tem que fazer, mas enquanto processo de inovação para o país. Pode passar. Projetos que a Secretaria tem, pode passar. Nós criamos agora, nós tínhamos um programa de descentralização de recurso para a escola desde 2000, chamado PAF. Dentro do PAF, nós criamos alguns programas que são o Programa Permanente de Manutenção dos Prédios Escolares, que é o Escola Viva, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Inovação, que é o apoio à robótica, que a gente já lançou também, e agora a gente está criando a descentralização plena da merenda escolar. Não só descentralizamos o recurso da merenda escolar para cada conselho escolar, como lançamos o cartão PNAE. Acho que o primeiro município que lança o cartão PNAE no Brasil. Tem alguns estados que começaram a implantar nas suas redes, acho que o Rio de Janeiro, em São Paulo, mas o primeiro município que implanta o cartão, e agora a escola pode comprar lá perto da sua vizinhança, produtos mais frescos, mais próximos da realidade do aluno, desenvolve essa comunicação da escola com a comunidade e, melhor de tudo, impede que os gestores da secretaria, principalmente, corram o risco de serem seduzidos por algum tipo de corrupção. Dá transparência ao processo, leva tudo muito mais para longe. Se houver algum desvio, ele é pequenininho, porque está fracionado, você só pune quem tem que punir e consegue recuperar o dinheiro. Isso é um processo que nós também temos que investir no Brasil enquanto inovação, que parece que não é inovação, mas é transparência e trabalhos anticorrupção. Pode passar.
Só mais isso aqui, nós tínhamos também 18 mil alunos da educação infantil fora da sala de aula, e nós fizemos os investimentos em salas de alvenaria, mas desenvolvemos essas salas, são chamadas salas modulares, são ARI, ambientes de rápida implantação. Em 15 dias, nós conseguimos colocar as salas. Esse ano foram 2.800 vagas, até o final do ano são mais 3.000 vagas, no ano que vem a gente quer colocar pelo menos mais 5.000 vagas. A gente amplia as escolas. Eu tinha CMEIs muito pequenos, uma cidade grande com CMEI de 6 salas, 4 salas, não dá nem para você, sabe, é um desperdício, né, de gerenciamento. A gente vai lá e coloca mais 6 salas, faz 10, faz um CMEI legal, de tamanho tranquilo, e essas salas são salas que são implantadas de forma rápida, tem ar-condicionado, toda ela é quadro branco, pode ser revertida. Também foi uma forma que nós achamos inovadora de não ficar aguardando o MEC com suas políticas de FNDE, agora trocou de novo, né? Agora não é mais o Decotelli, agora é o Rodrigo, temos que começar de novo a conversa com eles. Então, enquanto isso se ajeita, nós temos que fazer alguma coisa em matéria de inovação. Acho que acabou, né? Já tinha contado para vocês as Olimpíadas que a gente está incentivando os meninos a irem, né? E agora a USP e a Unicamp lançaram na quinta-feira passada, dizendo que as medalhas nacionais e internacionais contarão pontos para o ingresso nas universidades. Então, preparem-se, né, para os alunos ganharem medalhas, porque isso vai ajudá-los depois. Já foi anunciado na quinta-feira agora passada. Esses desafios que eu tinha contado, né, além do desafio Makers, todos aqueles outros desafios, pode passar. Esses aqui são os jogos, nossos jogos educacionais. Dentro do processo dos jogos e dessa parceria com outras secretarias, o mais importante é o que a gente chama de educação pelos parques, que é a criação de um núcleo de educação ambiental em cada parque na cidade de Goiânia, para que a gente possa fazer a preparação da cidade para o futuro. O núcleo trabalha com alunos da rede, falando sobre meio ambiente, mas trabalha com o público adulto, dizendo para eles, perguntando para eles assim, como é que vai ser a cidade de Goiânia daqui a 50 anos? E eles vão responder algumas coisas e a gente vai dizer, para isso, o que nós temos que fazer? E vamos começar um trabalho desenvolvido nesse sentido. Pode passar? Muito obrigado. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês, compartilhando essas ideias. Obrigado. Obrigada, Marcelo. E agora a palavra com o Ebert de Sobral. Bem, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a organização do evento pelo convite, cumprimentar também aqui os meus colegas e vamos iniciar então. Tá ok o slide lá? Não entregaram a apresentação. Bom, eu deixei o slide lá na entrada com a equipe técnica, mas a gente pode fazer sem slides. Bem, então, o município de Sobral é um município que fica no nordeste do estado do Ceará, é um município de aproximadamente 210 mil habitantes, são 35 mil crianças organizadas em 62 unidades escolares, e existem alguns princípios, algumas características que vão para além da inovação tecnológica, mas mais no campo da transparência, da eficiência, da equidade, que têm sido práticas. E aí eu vou contar um pouco de uma experiência que esse ano completou 23 anos. Ou seja, no ano de 1997, a cidade de Sobral, que fica a 244 quilômetros de Fortaleza, chegou em 1996 a ter, num único ano, 5 prefeitos diferentes. Imaginem só o prejuízo disso
para a gestão municipal, especialmente para a oferta dos serviços públicos municipais, especialmente no contexto da educação, onde o parque escolar tinha bastante dificuldade da sua estrutura física e a política educacional do município não tinha princípio e nem projeto, até porque não havia continuidade. Iniciou-se uma nova gestão e, a partir daí, estruturou-se uma política pública que, até hoje, ela é fundamentada e fortalecida ao longo do tempo. O primeiro eixo dessa política é o que a gente chama de fortalecimento da gestão escolar. Primeiro, diretores e coordenadores não são mais indicação política, como era antes na época, e nem passam por processo de eleição, porque, infelizmente, nós temos, muitas vezes, a influência político-partidária nessas eleições. Eu apoio você, como diretor escolar, para que você possa me apoiar em eventuais pleitos municipais. Criamos uma seleção pública, com prova eliminatória, com análise de título, com análise comportamental, com curso de formação, e, a partir daí, candidatos que são aprovados vão compor um banco de selecionados, que podem ser ou não convidados a vir ocupar cargos em comissão de diretores e de coordenadores. Se fizerem um bom trabalho, dão continuidade às suas gestões. Se não, darão oportunidade a outros candidatos aprovados. Então, esse é um edital público que, de 2 em 2 anos, renova de maneira significativa o parque de gestores escolares. O outro princípio é a autonomia financeira. Nós, na Secretaria de Educação, não pagamos conta de água, luz, internet, telefone, pintura de prédio. Nós transferimos o recurso financeiro para a escola através de um programa de transferência permanente, onde o gestor tem autonomia, mas ele tem responsabilidade sobre os processos. Ele é um ordenador de despesas e ele presta conta ao final do mês para receber o recurso no mês seguinte. E o terceiro ponto é o ponto que envolve a valorização dos profissionais do magistério. Então, ao longo dessas 2 décadas, além do pagamento do piso nacional, que é a obrigação dos municípios, nós criamos também 8 leis municipais que fazem transferência de gratificação e de bonificação diretamente para os professores, a partir de um sistema de avaliação que nós temos em larga escala do município, onde, através de um equipamento, de um setor, chamado Casa da Avaliação, nós realizamos dos 35 mil alunos um monitoramento mensal com aplicação de avaliações externas de produção textual, língua portuguesa e matemática de 22.500 alunos. Ou seja, nós avaliamos cognitivamente do infantil 5 até o 9º ano do ensino fundamental 2, pegando aí uma parte significativa da nossa matrícula. Iniciamos, há 4 anos atrás, a construção de novos currículos de língua portuguesa, matemática e ciências. Esses currículos estão pautados na implementação de laboratórios makers, que são implantados nas escolas da rede pública municipal, com cortadora laser, com impressora 3D, com kits de robótica, e atrelando isso ao currículo de leitura e interpretação, de matemática, com projetos voltados para robótica, para programação, focando no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, mas principalmente de ciências, a partir do momento que você pode desenvolver projetos colaborativos, utilizando esse tipo de tecnologia e trazendo um pouco de conceitos, sejam da biologia, da física, da química. Sobral tem, há 12 anos, uma escola de formação de professores. Então, todos os professores saem de sala de aula, pelo menos uma vez por mês, entra um professor substituto, que é garantido pela Secretaria Municipal de Educação, e esse professor vai para uma escola de formação. Lá, ele é capacitado nessa escola de formação, elabora e planeja todo o material didático que vai ser utilizado durante aquele mês, e depois ele retorna para a sala de aula, desenvolve as atividades durante 4 semanas, durante um mês, e retorna à formação continuada no mês seguinte.
Então, essa escola ela funciona há 12 anos, onde os professores precisam sair de sala de aula pelo menos uma vez por mês, ou seja, em média são 8 a 10 saídas ao longo do ano letivo, para planejar e preparar o trabalho que vai ser desenvolvido em sala de aula. Essa escola também produz material didático, porque nós identificamos, e o foco da política educacional do município de Sobral é na aprendizagem dos alunos, que, apesar dos grandes avanços da importância da experiência que o Brasil tem no PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático, esses materiais não eram suficientes para alcançar as expectativas de aprendizagem que a gente tem na nossa rede municipal. Então, a Escola de Formação também produz material didático para complementar o currículo e para alcançar níveis de aprendizado que, em média, não são expectativas alcançáveis por alunos nas redes públicas no Brasil. Então, por exemplo, em média, no Brasil, se alfabetiza do 2º para o 3º ano. Nosso processo de alfabetização já nasce a partir do infantil 5, com um currículo bem estruturado, com avaliação cognitiva, com desenvolvimento de materiais didáticos com competências e habilidades. Por quê? Porque as próprias experiências fora no Brasil e dentro do Brasil também, certamente alguns de vocês aqui têm filhos, netos em redes privadas, a criança consegue e inicia o processo de estruturação do processo de alfabetização a partir de estímulos e competências que já iniciam no último ciclo da educação infantil. E é isso que a gente tenta buscar como referência. Sobral também tem trabalhado no campo da formação humana, afetiva e social. Então, nós fizemos um concurso público, criamos uma carreira de servidor efetivo, além de professores, licenciados e pedagogos. Nós temos em cada unidade escolar um psicólogo formado, de carreira, concursado, para trabalhar com a questão das formações das competências sociais, afetivas e emocionais. Nós temos programas voltados para Olimpíadas Científicas, a gente tem alunos com desenvoltura na área das ciências humanas, exatas, da natureza, e a gente tenta fragmentar um pouco esses perfis para tentar valorizar o protagonismo juvenil. Então, existe um programa implantado na rede municipal também com essa característica, e a gente tem alguns indicadores educacionais que são importantes, a gente considera como desafios, mas que eles podem melhorar cada vez mais. Primeiro é o IOEB, é o Índice de Oportunidades Educacionais, que é um indicador qualitativo e quantitativo, publicado pelo CLP, que é o Centro de Lideranças Públicas. Em 2017, foi o último indicador. Sobral se encontra como município com melhores indicadores educacionais do Brasil, uma população de 210 mil habitantes, mas tem indicadores tanto na rede pública, como também na rede privada, da educação infantil ao ensino médio, classificado dentro desse indicador como uma boa referência. Outro indicador muito conhecido, que gera referências no campo educacional, é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É o indicador através de 2 outros subindicadores, que é o fluxo, nível de aprovação e reprovação, assim como também a proficiência, ou seja, os resultados do desempenho dos alunos na avaliação do INEP, por meio do SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação. Há 20 anos atrás, quando essa política educacional iniciou, nós tínhamos um indicador da ordem de 4, e a partir daí, com a implantação desses princípios de eficiência, de equidade, de foco na alfabetização das crianças, de foco na consolidação da educação infantil, como sendo um espaço de aprendizagem, hoje, de acordo com o INEP, Sobral se encontra como a melhor rede pública do Brasil, com o melhor indicador, que é de 9,1 nas séries iniciais. E, por último, que é um desafio mais recente, nós somos procurados pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para aplicar uma versão nova para municípios ou cidades que são consideradas referências educacionais, que é uma versão do PISA, do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, chamado de PISA for Schools, ou seja, uma aplicação da prova para um grupo de escolas. Essa avaliação ela é equivalente à prova do PISA internacional,
infelizmente, como nós sabemos, o Brasil se encontra entre os 4 últimos piores modelos educacionais no mundo, do ranking do PISA. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reúne os 36 países mais economicamente desenvolvidos no mundo, mas também tem outros convidados para fazer a prova do PISA, em que ranqueiam mais de 70 países. Nós aplicamos a prova em 2017, conseguimos resultados nas escolas de leitura, de matemática, de ciências, superando alguns países desenvolvidos. Então, essa foi uma métrica importante, especialmente para não só ter como referência os indicadores nacionais, que são importantes também, mas entender que o município tem a obrigação de não se acomodar e ir em busca de outras referências também de natureza internacional. Agora, em 2019, nós vamos reaplicar esse exame internacional. Ele agora vai ser 100% assistido pelo computador. Então, os alunos vão entrar numa plataforma com todos os elementos e credenciais de segurança, vão realizar a avaliação e, posteriormente, esse resultado vai ser apresentado. Então, é a nossa segunda experiência com relação ao exame internacional e vai ser uma experiência também que a gente considera bastante importante para melhorar a qualidade dos currículos, qualificar a formação de professores internamente que o município desenvolve, aprimorar os materiais didáticos complementares que são desenvolvidos pela própria escola de formação de professores e criar essa política pública que é baseada na meritocracia, na transparência, nos perfis técnicos, nos processos seletivos e, acima de tudo, que é o mais importante, não sobrecarregar a escola de muitas iniciativas, de muitos projetos que tirem o foco principal e o objetivo principal da escola, que é promover aprendizado, desenvolver habilidades, desenvolver competências cognitivas para que o aluno possa, aí sim, ter a capacidade de leitura, crítica, de concluir o seu ciclo na educação básica, ingressar no ensino técnico ou no ensino superior com qualidade, e acredito que esses sejam os principais elementos que norteiam essa política pública. É uma pena que não tenha sido possível apresentar. Eu estou tentando aqui resumir um pouco das lâminas que eu fiz, eram muito mais ilustrativas, muito mais ricas, e certamente poderiam fazer com que eu conduzisse a minha apresentação e até a oralidade com melhor qualidade. Fui até a organização do evento, deixei os slides como recomendado, mas infelizmente eles não foram exibidos. De qualquer maneira, agradeço pela oportunidade. Eu quero agradecer a participação de todos vocês e iniciando um processo de síntese e trazendo um pouquinho aqui da professora Maria Silvia, porque nós não deixamos esse lugar nunca, eu tenho que trazer um pouquinho da minha formação no doutorado. Eu penso que todos nós aqui, a partir da realidade que vivemos, da realidade que nos reclama, né, aonde vivemos, fomos em busca das possibilidades e dos recursos que temos para inovar. Então, cada um dos secretários aqui presentes trouxe a sua possibilidade, os seus recursos e o momento histórico em que estão vivendo, para que pudessem, com essa determinação, levar a sua cidade adiante, né? Essa é a lição que todos nós temos. A filosofia da praxis, ela nos ensina isso, né? Nós jamais estaremos iguais e faremos as mesmas coisas nas nossas diferentes cidades, mas mobilizados por aquilo que a nossa realidade tem e pelos recursos que temos, pelas pessoas com quem trabalhamos, e pelas inspirações que são semelhantes, nós vamos chegar por caminhos diferentes a algumas ações que são semelhantes, né? Então, em termos de inovação, eu penso que todos nós estamos nesse caminho de trabalhar com esse processo informatizado em todas as redes,
na administração pública e, sobretudo, na Secretaria Municipal de Educação, de maneira que nós tenhamos dados para que possamos fazer a gestão. Isso em Curitiba também é assim. A questão do fundo rotativo, desse recurso descentralizado, todos vocês também mencionaram, né, por diferentes caminhos, como é que chegaram a estas ações. Alguns de maneira mais amadurecida, outros ainda estão iniciando esse processo, e que é um processo transparente, um processo que realmente merece todo o nosso cuidado, o nosso trabalho, enfim. E ações que são relacionadas a um processo de gestão maior da cidade, né? Esse processo de transparência e de ações que nós fazemos junto com outras secretarias. No entanto, no que se refere ao trabalho de inovação e dessa condição de trabalharmos a perspectiva da inovação nas unidades escolares, na formação de professores, na condição de que isso seja um processo que esteja para todos os nossos estudantes, de diferentes formas os secretários trazem aqui as suas ações, e no tempo que me é dado eu vou trazer um pouquinho o que Curitiba tem feito para que nós possamos deixar essa lição de inovação para todos os nossos estudantes. Nossa rede conta com 140 mil alunos, 40 mil crianças na educação infantil e 100 mil estudantes, especialmente no Fundamental 1, onde eu tenho 185 escolas que atendem esse público do Fundamental 1 e 11 escolas apenas do Fundamental 2. Então, temos um público pequeno ainda que restou no município de Curitiba e não foi para o Estado, lá com o Renato, né, que é realmente responsabilidade do Estado. Temos ainda esse pequeno grupo, mas o nosso principal trabalho é com as crianças de educação infantil, onde nós atendemos 70% desse público nas nossas unidades, e também com um trabalho grande com as nossas contratadas, que atendem 10 mil crianças de educação infantil em Curitiba. Eu tenho que dizer para vocês que eu me orgulhei da minha fila bem menor do que a de vocês. E agora, com o meu aplicativo, eu ainda tenho a esperança de que a minha fila seja bem menor, porque eu tenho essa lista duplicada, como você também viveu. Eu imagino que ela não seja o número que a promotora do Ministério Público me diz que tem, porque sabemos da lista duplicada, né? Então, enfim. Mas essa questão da inovação vem sendo um desafio para todos nós, não só no aspecto de termos condição física, de cabeamento, de Wi-Fi, enfim, em todas as unidades. Curitiba é muito grande. Tem bairros, eu tenho aqui um dos meus chefes de núcleo presente, que, dependendo da escola que nós vamos, a gente fica fora da área, né, Claudinei? Então, Curitiba realmente tem dimensões aí grandes, e nós temos, sim, um enfrentamento com essa questão, mas com um recurso também descentralizado, de maneira que cada diretor na sua unidade possa também investir nessas ações, direcionado pela secretaria, com essa orientação para que esse investimento seja o correto e nós possamos garantir esta base necessária para que as ações aconteçam de outra forma, né? Bem, nós iniciamos com uma grande inspiração aqui em Curitiba na transformação dos nossos faróis do saber em faróis do saber e inovação. Então, realmente é um equipamento público diferente, que eu acredito que só a nossa cidade tenha em todo o nosso país, mas são bibliotecas que na gestão anterior do prefeito Rafael Greca, elas foram construídas e se chamam faróis do saber, inspiradas no farol de Alexandria como uma grande biblioteca, como um grande local de inspiração e de congregar o saber de uma cidade. E que esse farol ilumine
a cidade em termos de conhecimento. Nessa gestão, nós transformamos os faróis do saber também em espaços makers. Então, a biblioteca ela é mantida e o mezanino de cada farol do saber ele foi transformado em um espaço maker. Trazendo, então, uma metodologia diferenciada e tendo essa possibilidade de termos nas nossas 10 regionais esses 32 equipamentos já com essa metodologia. E aí pensamos como é que o nosso professor também é formado para garantir tudo isso. E temos um laboratório pedagógico de inovação para que estas ações sejam experimentadas e passem por aquilo que nós chamamos de experiência na formação do professor, no nosso grande programa Veredas Formativas, que promove em diferentes áreas do conhecimento a formação de professores, mas especificamente neste laboratório ele provoca os professores a se formarem nesta condição de promotores de novas ações, de novas linguagens que são utilizadas pelos nossos curitibinhas, como são amorosamente chamados pelo nosso prefeito aqui em Curitiba. É uma ruptura. É uma ruptura, Marcelo, dos laboratórios trancados para espaços de inovação. E para acreditar que nós todos, professores, podemos, sim, sermos promotores da inovação. E que nós não precisamos desses laboratórios fechados e nem mesmo de um professor com esta chave para abrir a inovação. Mas depende de cada um de nós, naquilo que nós também nos disponibilizamos para fazer diferente com essa perspectiva da inovação, né? Então, trabalhamos com tecnologia de alto custo, de baixo custo, nestes faróis, e levamos a robótica para todas as escolas aqui de Curitiba. Temos as equipes de alta performance e equipes, inclusive, campeãs internacionalmente, e agora levamos essa condição da robótica para todas as escolas curitibanas. E nessa lógica da provocação e daquilo que nós entendemos que é necessário, os laboratórios eles passam por uma transformação em espaços de inovação, não mais fechados, mas com outra condição de que eles estejam agora levando essa inspiração da inovação para todas as escolas e com outra possibilidade. E também lançamos os berçários de inovação em todos os nossos CMEIs, são 220 unidades. Começamos agora com 18 CMEIs, a partir do mês de setembro, a partir de 10 de setembro, com uma lógica diferenciada, espaços que vão garantir para as nossas crianças pequenas também a perspectiva dos ateliês de criatividade, de pesquisa, assim como o espaço maker de inovação. Então, são ações efetivas, concretas, que vão transformando e vão inspirando e vão garantindo que todos nós possamos trabalhar com estas ações inovadoras nas nossas cidades e vão permitindo com que os nossos recursos também sejam bem investidos e também de maneira transparente, para que as nossas crianças tenham este acesso, porque elas merecem, nesse país que nós vivemos, como gestores públicos que somos, com a responsabilidade que temos desta garantia. É óbvio que Sobral é a nossa inspiração para que tenhamos, né, essa lógica do IDEB cada vez mais garantida. Vocês têm uma história inspiradora, e isso é a garantia para todos nós de que podemos chegar lá, né? Todas as capitais aqui apresentadas, eu acredito que têm uma história também diferenciada de avaliação e de ações de planejamento e intervenção com as diferentes unidades para que possam cada vez mais garantir igualdade e equidade para todos os seus estudantes, de maneira que
cheguem lá e melhorem nos seus resultados. Eu quero me associar a você nessa prova do PISA, para que Curitiba esteja aí também sendo avaliada. Orgulhosamente, nós produzimos a prova Curitiba nessa gestão, o que nos dá a condição de sabermos como os nossos estudantes, do 2º ao 9º ano, se desempenham de maneira diagnóstica em português e matemática em todas as salas de aula de Curitiba. Nós temos isso mapeado, e isso é uma ferramenta de ação e de planejamento para todas as nossas unidades. Mas queremos mais. Acho que essa prova pode nos ajudar a darmos aí outros passos, então vamos adiante. E vamos adiante com a inovação e com a responsabilidade que temos como gestores públicos no bom investimento dos recursos do nosso país e dos municípios que recebemos, e, quiçá, possamos manter o bom Fundeb para que a nossa educação esteja realmente garantida em todas as suas ações. Eu deixo aberto aqui para que as perguntas possam vir para todos os participantes. Tudo compreendido, então agradeço e parabenizo as ações de todos os gestores. E que bom que vocês estão aqui em Curitiba dividindo conosco a história de vocês e o bom trabalho que fazem. Muito obrigada.